Fala aí, pessoal. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo de GE, mas antes disso eu gostaria de comentar duas coisas com vocês que são muito importantes. A primeira tá tendo uma interação muito legal aqui no YouTube, né, da comunidade, de pessoas que já começaram a trabalhar com GE ou pessoas que estão curiosas com o uso da ferramenta e aí estão perguntando, estão dando sugestões, estão propondo algumas coisas bem legais, como por exemplo foi a proposta que fizeram aqui no YouTube para a gente criar um grupo do Facebook para tratar sobre coisas do GE. Né? Na mesma hora achei a ideia fantástica, criei o grupo, já chamei o pessoal que eu conheço que tem uma larga experiência com GE, coloquei eles lá dentro e já liberei o grupo para que todo mundo pudesse se inscrever. Então o grupo está lá, eu vou deixar o link do grupo aí na descrição para que vocês também, se quiserem fazer parte dessa comunidade de grupos de atividade de Google Earth Engine, se inscreve lá. A gente está priorizando língua portuguesa, mas se tiver algum inglês que fale português ou escreva em português, espanhol, como foi o caso do Rihano, né? Também pode se inscrever lá e a gente vai conversando sobre GE. A ideia é que a comunidade seja basicamente portuguesa, né, da língua portuguesa, porque já tem diversas comunidades de GE em inglês, então os caras já estão bem na frente da gente. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho que comentar com vocês eu não tenho uma instrução formal em programação. Então, muito do que eu escrevo aqui no Google Earth Engine, no MATLAB, em Python, alguma coisa assim, sou eu batendo cabeça contra o código. Então, muitas vezes, o código que eu crio aqui, ele pode ser um código lento, pode ser um código que poderia ser escrito de outra forma, tá? E eu tenho percebido muito na comunidade de Google Earth Engine que diversas pessoas com diversas formações escrevem códigos totalmente diferentes, mas que chegam nos mesmos resultados. Mais rápido ou mais devagar, mas chegam nos mesmos resultados. Então eu queria deixar isso claro para vocês, que eu não sou, vamos dizer assim, a melhor pessoa para falar sobre lógica de programação ou de programação da forma mais precisa, né, para um código bem desenvolvido. Porém, a ideia aqui desses vídeos de programação e Google Earth Engine, programação em MATLAB, talvez a gente faça alguma coisa de legal, alguma coisa de Python, né, é realmente estudar a ferramenta e estudar os processos de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Muito bem, dito isso então, o tema desse vídeo hoje é como só abrir imagens de radar dentro do Google Earth Engine. Por quê? Porque trabalhar com sensoriamento remoto por radar é totalmente diferente de trabalhar com sensoriamento remoto óptico. Por quê? Porque no sensoriamento remoto óptico, você diz, eu quero trabalhar com Landsat, você já tem ali a noção de quanto que é a resolução espacial, você já sabe tudinho isso, você só puxa, diz quais são as bandas e como você quer ver essas imagens. E pronto. No sensoriamento remoto por radar, isso é um pouco diferente. Tem alguns critérios que você precisa saber para pegar a imagem e você tem que conhecer muito bem o alvo que você vai estudar para que o dado que você vai pegar seja o dado que vai casar com o objeto que você quer estudar. Tá? Então, se mudou a passagem, se ela era ascendente e você pegou descendente, talvez você não veja o alvo que você vai estar procurando. Tá? Se pegar uma polarização diferente, também pode ser que o seu alvo suma. Então, tem essas nuances dentro do sensoriamento remoto por radar. Tá? Então, você precisa saber, né, o que quer e como quer, baseado no que você vai mapear para poder pegar uma imagem de radar. Então, aqui eu não vou entrar nesse mérito, porque são vários tipos de análise que podem ser feitos. Então, eu vou mostrar para vocês como chega para a visualização da imagem de radar, tá? Que no caso aqui é o Sentinel-1. Certo? Então, são algumas coisas, basicamente, que vão ser importantes para a gente tratar nesse caso. A primeira é a polarização, né? A gente também não vai entrar muito na teoria de radar, depois a gente pode deixar alguns links aí na descrição para vocês darem uma estudada sobre radar. Então, as polarizações, né, que para o Sentinel-1 vão ser Single Polarization ou Multipolarization, que no caso é VV e HH, ou VV VH e HH HV, tá? São essas quatro formas de polarização que vão ter. São as combinadas e as single polarization, ok? Um outro processo que é muito importante é o método de magiamento, né? Que vão ter, se não me engano, são 3 métodos, tá? Um que é o interferométrico, wide, swatch.
o outro é o Wide SWOT e o outro é o Strip Map. Não tem nessa versão, não tem o método ping-pong, né? Eles tiraram, que é o Spotlight, que é o que fica mapeando uma determinada região em um tempo de passagem. A direção de visada também é outro ponto que é muito importante, é o azimuth de visada, né? O azimuth de voo, que vai ser ascendente ou descendente, tá? Então, tudo isso aqui tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, nessa última que eu falei agora, na direção de visada, só de ser ascendente ou descendente pode causar alguns transtornos, como, por exemplo, a inversão de relevo, tá? Então, tem que ter calma na hora de trabalhar com radar. Não é assim, radar botou, usou, tá? Vai ter algumas coisinhas que a gente precisa tratar. E aí, aqui, então, eu vou começar o nosso código chamando, né, a nossa coleção Sentinel. Então, eu vou colocar aqui variável imagem, variável radar, vai ser igual a ee.imageCollection. Muito bem. E aí eu vou dar o argumento para ele. Como eu não sei, vamos colocar aqui Sentinel. Vamos esperar o raster. Muito bem. Sentinel da banda Sentinel 1, que vai ser esse aqui, ó. Então, eu vou pegar o ID aqui dessa coleção e vou colar ele aqui dentro, com aspas simples. O importante aqui, deixa eu abrir de novo, né? Aqui ele vai te dizer, olha, algumas informações. O Sentinel 1, ele tem o 2, o 3, todos eles têm um user guide muito bom. Então, depois eu posso deixar também o link do user guide do Sentinel 1 para vocês darem uma olhada, tá? E aqui ele descreve algumas coisas, tá? Tem os artigos que são bons também para dar uma lida. Então, deem uma olhada. Está aqui os 3 métodos, olha. Interferometric Wide SWOT, Extra Wide SWOT e Strip Map. Cada um desses aqui tem um tamanho de visada diferente, um ângulo de inclinação, né, diferente também. E vai ter as polarizações diferentes também, tá? Muito bem. Então, feito isso aqui, né, o primeiro passo que a gente faria, se fosse uma imagem Landsat, já correr para um map.addLayer. Não era isso que a gente ia fazer? Radar. Não é isso? Seria isso aqui, ó. E aí eu executaria. Só que aqui tem um pequeno problema. Se eu executar assim, ele vai dizer, olha, essas imagens aí, elas têm algumas características que são precisas serem definidas. Então, se você não definir, a gente não vai saber o que você quer. Vou dar um zoom aqui mais próximo. Pronto, vou deixar aqui assim mais ou menos. E aí ele vai dar uns erros. Olha só. Então, eu vou logo começar aqui a fazer a brincadeira, porque eu vou precisar filtrar isso aqui por algumas configurações. Então, por exemplo, eu vou querer filtrar pela polarização. Então, eu vou copiar logo aqui, Transmitter Receive Polarization, ok? E aí, aqui o filtro também ele vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou ter que dar o filtro chamando o filtro dentro de um outro filtro. Então, eu vou chamar filter novo, tá? E aí, aqui dentro desse filtro, eu vou chamar o filtro de coleção. Filter, tá aqui ele. E aí, ele me dá algumas características extra. Essas características extras aqui, eu tenho que puxar de uma lista, que no caso é a lista de metadados, tá? Tá aqui, que contém lá dentro dele. Então, lista que contém, é o filtro da lista que contém. E aí, eu passo o Transmitter Receive Polarization, dizendo qual a polarização que eu vou querer usar. Aqui, no caso, eu posso usar a HH, por exemplo. Vamos ver se tem alguma coisa de HH. Muito bem. Porém, só isso aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que falar para ele a polarização, tá? Eu tenho que falar para ele o método de imageamento e, basicamente, a direção de visada. Então, aqui eu já coloquei o primeiro. Vamos copiar isso aqui, que eu coloquei para HH. Vou colocar o mesmo filtro aqui, vou chamar a HV, tá bom? Ele ainda vai dar o erro aqui, porque eu ainda não mandei reprocessar. Então, ele ainda vai dar o erro aqui. Porque eu acho que eu nem mandei reprocessar, né? Não mandei. Tá bom. Certo? Então, aqui ele já me dá essa primeira etapa de filtragem. Vamos ver. Tá? Então, ele achou... Tá? Ah, será que as imagens de radar são azul? Não, elas não são azuis. Elas estão azuis porque ele
dá as duas polarizações e dá também o ângulo. Então, se eu olhar aqui, ó, ele vai me mostrar em 3 bandas, HH, HV e o ângulo. Quem está modulando aí é o ângulo, porque o ângulo varia de 0 a 360 graus, né? Na verdade, ele variaria de 0 a 360 graus, mas esse aqui é o ângulo de inclinação, eu acredito. E aqui, nas bandas, ele vai dar as polarizações. E essas polarizações, geralmente, elas são negativas. Vamos ver. Ou são flutuantes, né? Então, ela fica bem reduzida. Vejam que para Belém, ó, viu? Negativo. Vejam que para Belém ele não pegou. Então, o que eu posso fazer aqui é alterar. Então, HH eu vou colocar VV e aqui eu vou colocar VH. Então, olha, inverti as polarizações. Eu peguei o outro pacote de polarização. Lembra aqui, ó? Ele diz que eu posso ter... cadê? Ó, ele diz que eu posso ter VV mais VH e HH mais VV. Essa foi a primeira que eu coloquei, não deu para Belém, então eu vou escolher essa segunda para ver se tem alguma coisa aqui em Belém. Vamos lá, roda de novo. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande, mas eu tinha que dar aquelas informações no início. Então, olha só, pegou, tá? Muito bem. Uma segunda coisa que eu posso fazer aqui é o método de imagiamento. Então, se eu quiser adicionar filtro. Se eu não quiser mais adicionar filtro, já deixo aqui mesmo, tá bom? Aí eu só venho aqui configurar a minha informação. Vou botar aqui assim mais ou menos, para a gente ver o Marajó. Aí eu só venho aqui configurar a minha informação de polarização e contraste. Então, eu vou colocar single band, tá? Eu quero VH, porque a VH ela dá uma resposta melhor entre água e solo, tá? Então, a gente consegue ver essa diferenciação. Vou dar aqui um... E aqui eu vou colocar... aqui, ok. Band. 2 pontos. Mesma coisa aqui, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou colocar VH. Ok. Aqui eu vou colocar um mínimo. 2 pontos, vírgula. Max. 2 pontos, vírgula. Beleza. Então, eu vou pegar esse mínimo aqui, o range mínimo. Vou colar ele aqui, pronto. Vou pegar esse range máximo. Vou colar ele aqui no máximo. Muito bem. Executa de novo. Tá, então, tá aqui a minha... Será que ele veio certo? Acho que ainda veio em 3 bandas. Bands. Ainda veio em 3 bandas. Eu quero single band, eu quero aqui, apply, é porque quando eu peguei essa informação, ele pegou ali, né? Band, VH. Menos 36.4, menos 4, tá tudo certo. Tá, vamos puxar isso para cá, puxar isso para cá, tá? Então, isso aqui já seria a minha configuração da minha imagem. Aqui eu já poderia parar. Se eu quiser ver aqui o inspetor, eu posso clicar e visualizar diversas imagens. Aqui também eu posso fazer, em vez de puxar a coleção toda, eu posso puxar uma única imagem. Então, eu estou com 39 imagens. Tá? Aqui estão todos os meus objetos. Aqui eu tenho as datas. Okay? Essa parte aqui é muito importante que a gente dê uma olhada, né? As propriedades, o que tem aqui dentro. Então, ele vai te dar algumas informações. Lá no User Guide do Sentinel, tem uma quantidade de informação bastante grande sobre cada uma dessas coisas. Então, Instrument Mode, se eu quisesse pegar aqui, fazer mais um filtro, não vai modificar, porque eu acho que todas as imagens aqui no GoEarth Engine, elas são desse formato interferométrico wide, porque é o método, vamos dizer assim, é o principal método de aquisição do Sentinel-1, tá? Para a maioria dos requisitos de serviço, de atividade, isso vai ser nessa. E aí aqui a gente só tem que tomar cuidado com o ângulo de incidência, com a propriedade de órbita de passagem. Então aqui eu posso acrescentar algumas coisas. Isso eu acredito que não vai mudar. Vamos ver. Então eu vou puxar aqui o filtro, filter, novo. Aqui eu vou ter que dar um filtro igual, porque agora eu quero igual Instrument Mode. Então eu vou dar ponto, aqui o F é maiúsculo,
Tenho Ctrl F. Aqui dá para fazer a localização, tá? Ctrl F ele faz a localização dentro do código. Isso é legal. Filter. E aí aqui eu vou puxar um filter. E eu vou dar aqui um ponto. É que. Será que tem? Tem. É que. E aí eu digo quem é o igual que eu quero, que é o Instrument Mode. Eu vou botar aqui Instrument Mode. Opa, isso tem que estar entre aspas simples. Tá? Isso aqui é mais uma firula, vamos dizer assim. Tá? Instrument Mode e W. Entre aspas simples também. Tá? É só para ver se ele reduz a coleção, mas eu acho que não vai reduzir. E aqui eu vou fazer um filtro igual. E aqui eu vou dizer que eu quero Orbit Property Path. E eu quero... Pode ser ascendente ou pode ser descendente. Eu vou colocar o descendente mesmo. Tá? E eu vou executar. Então, se eu desse um list contain, ele ia dizer que tem um erro porque eu teria que fazer um mosaico. Ó, vou botar bem aqui só para vocês verem. Só para ele dar o erro. Tá? Ó, ele está dizendo, ó, no Image Collection eu teria que fazer um ponto mosaic para poder achar essa informação. Então aqui a gente tira e eu digo que eu quero igual e qual, pronto. E aí ele passa na brincadeira. Aqui tem algum erro na minha banda. Bands. Será que é porque eu botei assim? Será que é bands? Bands, run. HV, vamos ver. Era isso mesmo. Tá? Então aqui eu tenho toda a minha coleção. Se eu quiser inspecionar, eu clico. Ele vai me dizer quantas imagens tem. Agora com mais esses dois filtros. Eu acredito que não vai mudar. Aqui no Google Earth Engine eles estão trabalhando com esses parâmetros. Ó, tá? 39 imagens. Estão trabalhando com esses parâmetros únicos, vamos dizer assim. E por aqui é a informação da imagem da Single Image, né? Então se você quiser copiar isso daqui e fazer uma entrada direta para a imagem, pode também. Tá? Não vai ter problema. Ok? Então, isso aqui era rapidinho, só para mostrar para vocês como abre uma imagem de radar aqui dentro do Google Earth Engine, né? Não é tão simples. Se eu tivesse feito só essa função aqui, por exemplo, vamos lá, vou dar um comentado aqui, dar um comentado aqui, um comentado aqui, um comentado aqui. Se eu tivesse feito só isso aqui, como a gente faz no Landsat, chamado a coleção e aplicado aqui o visualizar, ele ia dar um erro grande. Vamos tirar isso tudinho aqui, ó. Vamos tirar isso aqui tudinho. Só para vocês verem o que ele ia dizer. Ó. Então ele ia dar um erro aqui, dizendo que algumas imagens têm que ser indicados os metadados, vamos dizer assim, das imagens. Tá? Beleza? Isso demora porque a coleção é grande, então ele está tentando encontrar um padrão para poder puxar na imagem. Tá? Então tá aqui, ó. Ele diz que homogeneous image collection, mas as imagens incompatibilidade das bandas foram encontradas. Então, primeira imagem, corrente imagem, né? Então ele sempre vai dar esses erros quando a gente tenta fazer igual como a gente faz com o Landsat, que é só colocar aqui e chamar ela no add layer, tá? Então, basicamente, era esse aqui o vídeo, tá? Só para abrir imagem Sentinel-1. As ferramentas de radar aqui dentro do Sentinel ainda estão em desenvolvimento, né? Então, você vai encontrar poucas coisas aqui, uma filtragem ali, não sei se já tem Frost, se já tem Gama, deve ter Gama, tá? Mas uma redução de speckle, mas muito pouco ainda de radar aqui dentro do Earth Engine. Porém, está começando e eu acredito que ele vai aumentar, tá bom? Já tem algumas coisas feitas aí, qualquer coisa, se alguém colocar alguma coisa lá na comunidade do Google Earth Engine, na web ou no Facebook,
eu trago aqui para vocês, eu comento aqui com vocês, tá bom? Então era isso, um abraço, não se esqueça de dar o like no vídeo, de compartilhar, de dizer aí o que vocês estão achando da série, de falar sobre o Sentinel-1, vamos discutir, vamos conversar, para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos a respeito da nossa técnica ou /ciência, tá? Então era isso, falou, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.